Eu falo para ela assim: quando você tiver problema com alguém, ore a Deus falando assim, que eu ache graça aos olhos dessa pessoa, que você seja um agraciado para essa pessoa, e essa pessoa vai parar de te incomodar, amém? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Receba os louvores, Senhor. Receba, Pai, cada oferta, Pai, depositado nesse gasofilaço, Senhor. Cada um também que ofertou, Pai, por passando ali na maquininha, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere. Aqueles que também estão transferindo, Pai, seja por Pix, seja uma oferta, cada um que tem contribuído como pode, usando a tecnologia, eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor os prospere, que eles tenham um mês de paz e de graça, Senhor. Hoje é o primeiro dia do mês de julho, então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, que o Senhor nos dê um mês de graça, um mês de vitória, que o Senhor visite os nossos celeiros, Senhor, que tudo que tenha lá possa ser multiplicado, Senhor, que não possamos ter explicação por que o arroz durou tanto, o feijão durou tanto, porque, Pai, que tudo deu certo, por que as portas se abriram, por que as provisões venham do norte, do sul, do leste e do oeste. Não tenhamos explicação, e da nossa boca só saia uma única explicação: Deus proveu, Deus cuidou. Então que isso saia sempre dos nossos lábios, Senhor. Então nós te louvamos, te agradecemos e abençoamos seus filhos e filhas. Aqueles que não puderam, Senhor, mas sentiram desejosos, abençoe-os, prospere-os e que não falte nada para eles, Pai, para que eles sempre tenham como ofertar na casa do Senhor, na casa de oração. Ser conosco nesta palavra e ser conosco no restante deste culto, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço, Altíssimo, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? E aí, muitos pedidos, muitas súplicas, né? Olha, já passou, metade do ano já passou. Você já parou para pensar que nós estamos entrando na segunda metade de 2021? Já foi. Daqui a uns dias vamos estar fazendo o culto da virada de novo. Já parou para pensar nisso? Como tá? Tudo está sendo muito rápido. Talvez você diga assim: é porque está escrito que Deus abreviou os dias, por isso que está rápido. Não, quando Deus diz que abreviou os dias, Ele está falando dos 7 anos da grande tribulação. Essa tribulação de Apocalipse podia ter 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas Deus abreviou para 7, né? Um período de tribulação. E aonde está a grande abreviação desse tempo? Os 3 últimos anos e meio, da onde começa um juízo após o outro de Deus, né? São os 3 últimos anos e meio da terra, onde Deus vai estar executando vários juízos e a sua ira contra a terra e contra os homens que rejeitaram a salvação do seu Filho, rejeitaram tudo que Deus tem feito. Estamos vivendo dias rápidos? Sim, estamos. Nós acordamos, falamos, mais um dia de trabalho. Quando você vê, já é 9 horas da noite. Você nem sabe explicar como o seu dia passou. Ou seja, Deus já está num processo, né, para mostrar para nós que a vinda do seu Filho está próxima. Não adianta nós perdermos tempo com muitas coisas dessa terra. Eu sei que você deve estar colocando aí: oh Deus, me dá minha casa. Oh Deus, me dá um carro para mim. Oh Deus, restaura o meu casamento. Oh Deus, abençoa o meu vizinho, né? Oh Deus, me dá um aumento de salário. Oh Senhor, visita aquela causa na justiça. E coloque mesmo. A Bíblia diz que todas as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Você não deve esconder nada do seu Deus. Por quê, pastor? Se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso falar? É simples. Deus, Ele é Deus que ouve aquilo que sai da sua boca. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então você precisa verbalizar, você precisa dizer: Deus sabe o que eu penso. Você vai ver que são raras as orações que Deus atende por pensamento. 99% das orações da Bíblia atendidas por Deus são verbalizadas. Você precisa verbalizar, você precisa pôr para fora tudo que você pensa, principalmente para com Deus. Porque você pode dizer assim, com a sua boca, né? Eu te louvo, ó Deus, eu te glorifico. E lá no seu interior você fala assim: por que Deus está deixando eu passar por isso? Então vá a Deus e fala: Deus, por que o Senhor está deixando eu passar por isso?
Verbalize, fale. Deus vai te responder, Deus vai trazer paz ao seu coração. Deus vai mostrar que talvez você não está vendo com a ótica dele. A nossa vista é limitada, a nossa visão não tem alcance. Então nós temos dificuldade para entender o plano de Deus. Enquanto eu vejo o amanhã, Deus está vendo daqui 10, 15, 20 anos. Então nós temos que entender a ter essa fé, essa esperança, essa paciência, que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Deus te prepara para um tempo, para uma hora que só Ele sabe. A você, adore, louve, exalte e confie na sua provisão. E essa provisão pode ser só dinheiro? Não, é qualquer outra coisa. Nós temos pregado aqui que prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro integra a prosperidade, faz parte. Mas o que adianta você ter dinheiro e estar com uma doença terminal? Vai adiantar alguma coisa? O que adianta você ter bons amigos, mas você não conseguir sair de uma cama? Vai resolver? O que adianta você ter uma boa saúde, ter bons amigos, mas não ter dinheiro para ir daqui na Chapada? Vai resolver? Você entende que prosperidade é um bojo de coisas? É o que? Alegria no espírito, é ter bons amigos, é ter boa saúde e também ter dinheiro. Então isso é o bojo da prosperidade. Porque é que você olha para um judeu e vê que a maioria deles são bem de vida. Os bancos do mundo, todos eles foram fundados praticamente por um judeu, porque eles velam pela sua vida espiritual, mas eles entendem que dinheiro não é uma maldição. Então dinheiro ele não é maldição. Aonde está a maldição? O amor ao dinheiro. É isso que o apóstolo fala. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se a sua vida está centrada no dinheiro, então você é a pessoa mais pobre que existe nessa face da terra. Porém, se você pega o dinheiro e coloca ele debaixo dos seus pés, ele te serve. Como ele te serve? Você vai atender alguém, você vai ajudar. Sabe aquela pessoa necessitada? Deus vai colocar no seu coração, ajuda essa pessoa. Sabe quando Deus fala assim, compra isso para fulano? Às vezes você fala, Deus, eu tenho R$200. Deus chega lá no mercado e fala para você assim, faça uma compra de R$100 para fulano. Mas Deus, eu só tenho R$200. Aí fala, faz uma compra. E há casos que Deus fala o seguinte, nem use R$100 para você. Ai de você ser tocado esse dinheiro, pega os 200 que você tem e faz uma compra para fulano. Aí você vai lá, faz aquela compra. E aí você fala, e agora, o que vai ser do meu mês? Aí de repente vem a surpresa, que você nem imagina. Eu já vivi muito isso. Deixe com que Deus seja o seu Senhor. Não deixe se assenhorar pelo dinheiro e nem pelos benefícios que o dinheiro traz. Tá bom? Senti de falar isso rapidão com vocês. Hoje a palavra que eu quero trazer para vocês é o nome de Jesus. O nome que é sobre todo o nome. Olha o que diz Filipenses 2, do 9 ao 11. Diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós confessamos Jesus Cristo é o Senhor, quem é glorificado? Deus Pai. Você já parou para pensar nisso? Alguém faz um elogio para mim, mas quem recebe a glória é minha esposa ou é meu filho? É assim que Deus trabalha. Não há inveja na divindade. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai, o Pai e o Filho ama o Espírito. Não existe guerra entre eles. E eles falam, essa unidade que nós temos é que nós desejamos que vocês tenham entre vocês. Ninguém queira ser maior, porque só existe um nome. Só um nome deve sobressair no nosso meio. Não é o do pastor Maurício, não é o do pastor José, não é da pastora Francisca, não é da pastora Adriana, não é do pastor Valdir, não é das diaconisas, não é do presbítero.
não é do presbítero, não é dos irmãos e das irmãs, é o nome de... Vocês estão dormindo? É o nome de... Esse é o nome que tem que sobressair. Aonde? Em todas as áreas das suas vidas. Hoje eu quero conversar. Não tem como eu abordar tudo sobre o nome de Jesus. A gente precisaria de uma série de mensagens para falar do nome. Então a gente vai dar uma leve introdução, porque hoje é culto quinta na presença. Você precisa saber como você pode usar, a princípio, o nome de Jesus e como você não pode usar ele, tá? Você tem que entender que, biblicamente falando, um nome, ele carrega uma identidade, um propósito, destino. Por isso que você vai ver na Bíblia que tem alguns nomes estranhos. Você já não reparou? Por que deu esse nome para a pessoa, né? Por exemplo, você vai ver, se eu não me engano, lá em Gênesis 11, um camarada chamado Peleg. Alguém já viu esse nome lá? Peleg. O que significa Peleg? Divisão. Por quê? Porque houve uma repartição. Alguns defendem que houve um terremoto tal nesses dias que os continentes foram separados. Sabia disso? E aí esse camarada recebeu esse nome, Noé. Qual que é o significado de Noé? O Senhor trará consolo. E aí Deus vem, faz um juízo sobre a terra, mata toda a alma vivente que tem, sobra só Noé e a família. Então Deus trouxe um consolo agora para a terra, tirou aqueles homens maus e iníquos. Por que eu falo de Noé? Porque Mateus, ele fala que os últimos dias serão como os dias de Noé. Eu tenho que saber o que aconteceu com Noé, para entender o que está acontecendo nos nossos dias. Chamam o certo de errado, o errado de certo. Se eu começar a falar aqui que homossexualismo é pecado, e tiver alguém me assistindo, provavelmente eu vou ser processado e não vai demorar muito para parar um carro de polícia e me levar para a delegacia. Hoje, todo mundo fez homenagem para o dia da homofobia, né? O dia do orgulho gay. Facebook, YouTube, Burger King ainda fez o quê? Pegou uma criança, né? Colocou entre dois pais homossexuais para dizer que é uma loja, né? Que é uma grande rede que defende que isso é normal. Nós sabemos que, biblicamente falando, não é normal. Eu provo para você cientificamente. Vamos pegar 50 homens homossexuais, vamos colocar numa ilha deserta e vamos voltar lá daqui 100 anos. Quantos homens vão ter nascidos? Quantos? Vai estar só a caveira. Você não concorda comigo? Porque essa não é a função natural. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Quer me prender, me prendam. Quer me processar, me processem. Não vou deixar de pregar a palavra de Deus. Os grandes homens de Deus morreram, não foi? Anunciando a verdade de Deus. Você entende? Você está disposto a isso? Porque se alguns de vocês ficarem na grande tribulação, sabe o que vai acontecer? Vocês vão reconhecer que vai ter uma marca sendo posta. E só existe um jeito de você ser salvo: dizer não para essa marca, dizer não para esse sinal do anticristo. E aí você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir vender, você vai ter que ficar fugindo, porque se souberem que você é cristão, vão te matar na hora. E aí? Hoje você pode chegar no seu trabalho, né? Ou no seu vizinho e tal, falar: não, ninguém precisa saber que eu sou crente, né? Deixa eu quieto aqui no meu canto. Hoje você pode fazer isso. Mas na grande tribulação você vai ser obrigado a correr. Claro, se você ficar. O que eu acredito que isso não vai acontecer. Porque se você está ouvindo tantas palavras de Deus, então você vai se firmar em Jesus. Você vai decidir viver uma vida por Ele e para Ele. Acima de pai, acima de mãe, acima de marido, acima de esposa, acima de neto, acima de todo mundo. O
O nome dele está acima de todas as coisas. Jesus não vai colocar você contra a sua família num primeiro momento, mas ele não vai impedir que você seja afrontado por um familiar seu. Ele falou: eu vim trazer espada, guerra, porque uma pessoa se contará. E ele já explicou por isso. Por que que isso acontece? Ele diz bem assim: porque as vossas obras são más, e quem me segue, quem anda comigo, anda debaixo da minha luz, e essa luz manifesta as más obras. Então uma pessoa que tem uma aliança com Jesus, ela vai condenar o pecado, ela vai condenar a mentira, ela vai condenar o orgulho, ela vai condenar a soberba, ela vai condenar a prostituição, ela vai condenar tudo. E na hora que ela chegar no meio da família falando: olha, Deus não se agrada quando você tem esse vício de droga, esse vício de álcool, esse vício de pornografia, o que a pessoa vai fazer? Sai daqui que eu não tenho nada com você. Mas eu sou seu irmão, eu sou seu pai, eu sou seu filho, eu quero o melhor. Para quem quer o melhor, o que? Me respeita. E aí começou a divisão na família. Por quê? Porque a luz que está em nós revelou as trevas que está no próximo. Então Jesus falou: isso vai criar guerra no meio dos seus. Todo mundo aqui que cresceu numa família que nem todo mundo é crente já passou um atrito desse. Teve que defender sua fé, ou ficar quietinho, né? Se estava debaixo de uma figura de autoridade, teve que ficar quietinho. Mas todos nós passamos por isso. Mas fiquemos firmes. O nome bíblico carrega um destino, um propósito. Então, o que significa o nome de Jesus? O nome de Jesus significa: o Senhor salva, o Senhor é a minha salvação. Então Jesus carrega um destino, que é o quê? Salvar os homens dos seus delitos e pecados e conduzi-los ao Pai. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante. Houve uma reunião de ecumênica e tinha pessoas de várias religiões. E aí eles começaram a falar. Tinha o budismo, o hinduísmo, o islamismo, né? E eles se gabando, né? Que cada um deles tem o seu caminho. E eles dizem que no final a sua religião leva a pessoa a Deus. E aí chegou um irmão lá e falou o seguinte: deixa eu ver se eu entendi. Então é mais ou menos assim: tem uma montanha e todos querem chegar ao topo dessa montanha. Só que um entra pelo norte, um entra pelo sul, um entra pelo leste, um entra pelo oeste, mas todo mundo no final chega lá no topo. É isso? Isso, você entendeu. Todos os caminhos levam a Deus. Falou: então, o cristianismo não prega isso. Ele falou: não. Nós do cristianismo pregamos outra coisa. Nós pregamos que Deus não está no cume do monte. Nós pregamos que Ele desceu do monte para vir se relacionar. Vocês pregam que vocês precisam subir para se relacionar com Deus. Nós pregamos que Deus desceu para se relacionar com o homem. Só aí já mostra que a nossa religião é diferente da sua. E de fato, o véu se rasgou, Deus desceu. Eu tenho que para mim que o véu se abriu não foi para eu entrar no Santo dos Santos. Porque quando você estuda o Antigo Testamento, o Santo dos Santos só entrava uma pessoa, o maior dos sacerdotes, o sumo sacerdote, uma vez por ano, numa festa chamada expiação, ou hoje ela é chamada de Yom Kippur. Até hoje tem essa festa. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então, se existe um santo dos santos hoje, e eu creio que ele existe, só tem uma pessoa que entra nele: é o Senhor Jesus. Então, se o véu rasgou, não foi para que eu e você entrássemos lá, mas foi para que Deus saísse, porque Deus se relacionava com os homens lá no templo de Jerusalém. Mas Jesus falou: chegará um tempo, e esse tempo chegou.
que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então agora a adoração não é mais no templo de Jerusalém, não é mais no monte, não é mais no vale, é aonde você tem a sua disposição em adorar a Deus, aonde Deus te chama para adorar a Ele. Então agora Deus desceu e veio habitar dentro dos homens. Então agora esse Deus que ficava lá no alto da montanha, o El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso da montanha. Porque Deus fica, o trono dele está acima de uma montanha. Então agora ele desceu para habitar nos homens. Agora ele está dentro de mim, dentro de você, pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus Cristo, Cristo significa ungido, é o nosso Salvador. Então se eu pegar o destino do nome de Jesus, todo mundo fala Jesus Cristo, mas a maioria não sabe o que quer dizer. Significa o seguinte: ungido para salvar, capacitado para resgatar o perdido. Jesus foi ungido pelo Pai para salvar a todos os homens que nele crê. Então a nossa esperança tem que estar nesse nome, que é acima de todo nome. Jesus nos deu uma procuração para agir em seu lugar. E esses sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E vocês sabem o que fala depois desse versículo, Marcos 16, 17. Jesus fala bem assim: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus é chegado. Então o nome de Jesus, ele traz a realidade do reino. Nós temos acesso ao reino dele por causa do nome dele. Jesus trouxe o reino do Pai para habitar no meio de nós. Muitos de vocês ainda não foram despertados para o chamado que vocês têm. Por quê? Porque muitos de vocês ainda não entendem quem são vocês nele e nem entendem qual é o poder do nome. Então você pensa que você não pode fazer. Eu não posso falar de Jesus porque isso é coisa do presbítero, isso é coisa do diácono, isso é coisa do pastor, isso é coisa do evangelista. Sendo que ele determinou para todos os discípulos. Muitos de vocês poderiam estar curando enfermos pelo poder do nome de Jesus. Mas você pensa: não, quem tem que fazer isso é o pastor. É o pastor Maurício, eu já vi que Deus usa ele na cura, então tem que ser ele. Quando Deus quer usar você, Deus quer fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida. O nome que é sobre todo nome. Olha o que diz Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração a geração. Então veja, Jesus ele chegou um dia lá na sinagoga, puxou um rolo do profeta Isaías, ele leu esse texto e fez essa seguinte declaração. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos.
o que Isaías profetizou em 61 se cumpre na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o seu Espírito. Por causa disso, Ele pode pregar boas novas, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão a presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de Deus, consolar tristes, que trocar a cinza pela glória e o gozo pela tristeza, tirar a angústia por vestes de louvor. Tudo isso está sobre a pessoa de Jesus. Só que Jesus hoje, aonde Ele está? Diga assim: à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Jesus hoje está à destra. Como que fica agora? Se o Espírito do Senhor ungiu a Jesus Cristo de Nazaré e Ele está sentado à destra de Deus, como que fica? Fica assim: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Então o Senhor agora nos deu uma autorização para continuar fazendo o que Ele estava fazendo nos seus 3 anos que Ele passou ministerialmente na terra. Como vocês sabem, Jesus ele morreu com 33 anos. Jesus morreu com 33 anos. Mas até os 30 anos, Ele foi um ser humano como eu e você, quietinho, sem ninguém saber, a Maria observando, porque ela sabia as experiências que ela teve com o anjo mandando ela ir para o Egito, depois mandando ir para Belém, depois mandando para Nazaré, depois mandando ir para vários lugares, marido que quis deixar ela, e o anjo falou: não deixa ela, fica com ela. Então ela tinha essas experiências. Jesus com 12 anos no templo, dando show nos PhD em teologia, ensinando Bíblia para os doutores da lei. E ele falava assim para ela: você não sabe que eu estou cuidando dos negócios de meu pai? Tudo isso ficava na cabeça de Maria. Então Maria sabia que ele não era qualquer um, porque o anjo tinha dito: o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar muitos para Deus. Então ela sabia que tinha uma promessa, ela sabia que tinha algo para o Senhor. Mas Jesus com 30 anos se revela para o mundo, se revela para o povo de Israel e se revela para mim e para você. E nesses 3 anos ele começa a fazer coisas extraordinárias. Ele pega uma água como essa, e transforma em vinho novo. O que é vinho novo? Vinho novo é o primeiro vinho, é o vinho não alcoólico, não deu tempo de fermentar. Eu sei que os beberrões vão defender que Jesus fez vinho alcoólico só para defender a sua bebida, o seu vício. Mas não, Jesus fez vinho novo, o melhor vinho. Porque o mestre, ele falou: esse vinho você tem que dar no começo da festa. Quando tem o pior vinho, ou seja, o vinho alcoólico, você dá no final, porque já está todo mundo querendo festejar, né? Quer deixar o povo embriagado, porque se estiver faltando comida ninguém percebe. Não é assim que funciona as festas? Não é assim que o povo faz aí nas festas do mundo? Então ele falou a mesma coisa. Então Jesus, ele produziu o vinho novo. Ele era o vinho novo. Então ele fez isso. Ele fez cegos verem. Ele fez mudos falarem. Ele fez surdos ouvirem. Ele fez coisas tão extraordinárias. João vai dizer que se nós fôssemos colocar num livro, não teria livros. Lógico que ele usou uma linguagem, claro que teria como relatar as coisas que Jesus fez, mas para a época dele, escrever um livro era difícil. Escrever muitos livros falando o que Jesus fez era mais difícil ainda. No nosso tempo não. Nós teria feito, nem que fosse volume 50.000, mas nós no nosso tempo a gente conseguiria produzir. Mas Jesus fez muita coisa, Ele ajudou muita gente, porque o Espírito do Senhor estava sobre Ele. Agora nós temos 2 grandes coisas. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. Lembra o texto? O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim quem?
Jesus. O Espírito Santo está sobre Jesus. Mas o que eu e você somos de Jesus? Nós não somos o corpo de Jesus? O que está sobre a cabeça está sobre os pés. O Espírito do Senhor é plenamente sobre Jesus. Ele é sobre o dedo, ele é sobre o ouvido, ele é sobre a língua. Ele preenche plenamente Jesus. Jesus, ele é a cabeça do corpo. Mas o corpo é quem? Somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então o mesmo Espírito de Isaías 61 que repousou sobre o Messias, o nosso Senhor, também repousa sobre mim e sobre você. Então agora nós temos o Espírito Santo e nós temos também o que? O poder do nome. O que é esse poder? O poder de você representá-lo. Você sabia que quando você chega num lugar, você que tem aliança com Jesus, quando você chega num lugar, você está representando Jesus em pessoa naquele lugar? Se você falar uma besteira, é Jesus que falou uma besteira. Se você contar uma piada, qualquer, sabe aquelas piadas desconcertantes? É Jesus que contou essa piada desconcertante. Se você fofocar, foi Jesus que fofocou, foi Jesus que falou mal. Porque é assim que as pessoas vão ver. As pessoas não leem a Bíblia que nós lemos, as pessoas leem vocês. Hoje mesmo eu fui brincar com um dos funcionários lá, dizendo que ele parecia com o rapaz do Azul Caneta, e ficou bravo comigo. Eu falei, ó, você daqui 15 anos. Ele falou, vou-te. Falou, isso é pecado. Aí eu falei, eu acho que ele não gostou. Não brinco mais. Depois eu pensei, nossa, né? Ele sabe que eu sou pastor. Será que ele vai me acusar depois? Aí, tá pastor, tá fazendo essas brincadeiras bestas aí. Você entende? Depois que a gente faz a besteira, que a gente se lamenta. Eu falei, eu devia ter ficado era quieto, só para arrancar uns risinhos ali dos colegas de trabalho. Mas nós não somos assim. Nós esquecemos que Jesus já nos delegou a representação. Aonde você for, você o representa. Mesmo que seja um almoço de família e todos eles sejam crentes, cada um deles está representando Jesus. E agora? Ficou sério o negócio, porque esse silêncio? Mas é assim mesmo, tá? Por isso que a Bíblia diz que de cada palavra frívola que sair da sua boca você vai dar conta. Jesus não brincou quando ele falou isso não, tá? Tem tanta coisa que você não sabe, irmão, que se você souber você vai arrepiar. Jesus fala bem assim, ó: aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez, com muitos açoites será castigado. Aquele, porém, que não soube e não fez, com pouco será. Por parábolas contando como é o reino de Deus. Já imaginou você chegar lá no tribunal de Cristo? Pastor Valdir, lá na Top Gas, naquela rodinha, você contando aquelas piadas lá, que já estava na terceira, quarta camiseta de suor, sendo que você não suou nem a primeira. Não, senhor, era uma brincadeira. 10 chibatadas nele. Tribunal de Cristo, irmãos. Pastor, Deus vai fazer isso? A Bíblia diz que é melhor você entrar no céu sem um membro da sua mão do que você entrar inteiro no inferno. A Bíblia diz que todos nós passaremos pelo fogo, mas é melhor ser salvo. Todos nós passaremos, tudo que nós fizemos, toda obra nossa passará pelo fogo. Aquilo que for palho, fena, madeira, vai ser queimado, e eu vou ser queimado junto, mas eu vou ser salvo. Agora, aquilo que eu construí, que é ouro, pedras preciosas, ou seja, que eu fiz para a glória de Deus, isso não queimará e me acompanhará na eternidade. Vamos continuar brincando de ser crente? Vamos continuar brincando? Amanhã eu vou na igreja, amanhã eu faço isso. Eu não estou dizendo que você tem que agradar a mim e aos pastores, não. Eu estou dizendo que Deus chama você e você corre. É disso que eu estou falando.
É disso que eu estou falando. Deus fala para você: eu quero que você esteja mais presente. Não, pastor. Não, esqueceu. Você fala: não, Deus, tem minha família, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá. E Deus está falando: eu quero que você faça isso. Não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então tá bom. Tribunal de Cristo nós encontre. Eu sei que é uma palavra dura, mas por que ela tem que ser dura? Porque você carrega o Espírito de Deus e o nome de Jesus. Você tem que levar a sério isso. Você tem que levar isso muito a sério. Porque pela sua boca um morto pode ressuscitar. Pela sua boca um cego pode ver. Pela sua boca um mudo pode falar. Pela sua boca uma pessoa que ia se matar, se jogar no despenhadeiro, você fala assim: ó, demônio do suicídio, da espírito de morte, em nome de Jesus eu te ordeno, saia dele. E aquela pessoa: ai, o que eu ia fazer? Pela sua boca você pode impedir uma tragédia. Mas não é porque você é especial, é porque você carrega um nome que é sobre todo nome. E sobre você está o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que diz Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome em vão? De modo inútil, sem eficácia, sem relevância, sem utilidade, inutilmente, sem motivo aparente, gratuitamente. Isso é vão. Isso é vão. Você tem o Espírito de Deus e você agora representa Jesus. Por isso que ele fala: em meu nome, porque ele te dá uma procuração. Você o representa, mas você faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Essa palavra é para mim também, tá? É para mim também essa palavra. E aí o que Deus fala? Não tome o meu nome em vão. Você foi chamado para gerar vida e não gerar morte. Por que você amaldiçoa? Por que você murmura? Por que você blasfema? Não tem nada para falar? Fique quieto. Mas se for para sair algo da sua boca, que seja bênção, que sejam palavras de felicidade, que sejam palavras que geram vida. A maioria dos nossos filhos que sofreram um acidente, foi nós que lançamos a palavra. Subiu na árvore, o que a gente fala? Desce daí, senão você vai quebrar o pé, você vai cair, você vai morrer. Uai, você tá doido? Satanás tá só assim, ó. Sobe na árvore, porque sua mãe e seu pai vai falar. É só o que eu preciso é que eles falem. Sobe lá, sobe. Aí a criança sobe. Aí ele fala: eita, agora que eu quebro o pé desse menino. Desce daí, senão você vai quebrar. Puf, caiu, quebrou. Não é desse jeito que acontece? Fala que eu estou mentindo. Fala assim: filho, vem pra cá, vem ficar perto do papai e da mamãe, vamos brincar ali. Pastor, eu estou com medo. Ô, meu filho, você subiu tão alto, que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Libere palavras de bênção, libere vida. Pare de gerar morte, pare de gerar desgraça pela sua boca. Gere vida. Você representa a Jesus. Lembre-se que quando Jesus gerou morte, ele gerou morte, tá? Vocês lembram da história da figueira? Que Jesus passou, encontrou com uma figueira no meio do caminho, não achou fruto nela. O que ele falou para aquela figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Foram fazer a obra, no outro dia ela estava seca. O que os discípulos falaram? Oh, Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou. Jesus falou: olha, se você tiver fé em Deus, pode dizer para o monte, ele vai se lançar no mar. Jesus não falou assim: nossa, por quê? Porque ele cria na sentença dele.
Porque Ele é o justo juiz, Ele deu uma sentença para aquela figueira. Então você, cuidado com as sentenças que você lança. Você pode estar matando sonhos, projetos. Chega uma pessoa em você: eu tenho um sonho de abrir uma loja, eu tenho um sonho de prosperar. Fala: ih, você não vai dar certo não, larga a mão disso. Você acabou de matar um sonho. Você acabou de destruir uma vida. Em vez de você falar assim: ó, em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar essa causa a Deus. E se Deus tem propósito nesse seu sonho, certamente ele se realizará. E às vezes você não vai precisar nem orar. O Espírito Santo vai falar o seguinte: pode liberar a palavra, pode declarar a porta aberta, pode declarar o sonho realizado. Eu estou nesse negócio, você sacerdote, pode declarar. E de repente você vai sentir aquela convicção do Espírito e vai virar para a pessoa e falar assim: ó, pode fazer, Deus é com você, Deus já te abriu a porta, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Não vamos mais ser matadores de sonhos. Deixa o diabo fazer isso. Agora o diabo está vindo nos filhos de Deus para matar sonhos das pessoas. Por isso você vai ver que toda pessoa que procura, pelo menos os pastores, que a gente fala: vamos orar, vai dar certo, você vai ter aumento de salário, você vai ter. Você já reparou que a gente faz isso? A gente fica assim: não sei, não, esquece. A gente, você pode ver que não faz isso. Você chegou pra gente: pastor, quero ganhar 1 milhão. Ou que Deus te abençoe, que você ganhe esse 1 milhão. Não esquece de ofertar. Porque quando a pessoa, né, prospera, ela esquece do que ajudou ela quando estava pequenininho, né? Então a gente lembra ela. Não que a gente está atrás de dinheiro, mas a gente lembra. Não quer dar aqui, dá em outro lugar. Não tem problema não. Quantas pessoas já passaram aqui, foram abençoadas e deram em outro lugar? Sem problema. A gente não está atrás de dinheiro, mas a gente quer ver o sucesso das pessoas. Você entende por quê? Porque isso é chamado. Você foi chamado para abençoar. Porque sobre você está o Espírito e você carrega o nome. Então eu vou falar alguns aspectos sobre como não devemos usar o nome de Jesus. Já que agora você entende que você representa esse nome, que o Espírito está sobre você e você representa esse nome, a própria pessoa de Jesus. Então você tem que entender: não use o nome de Jesus para algo que está em desacordo com a palavra de Deus. Por exemplo, alguém fez algo contra um suposto ungido do Senhor. E aí a pessoa fala o seguinte: em nome de Jesus, que Deus faça divisão entre mim e ti e que Ele te mate. Eu te pergunto, isso tem amparo bíblico? Quando os dois apóstolos, o apóstolo amado de Jesus, João, e o irmão dele, eles estavam revoltados com o pessoal que não recebeu a palavra de Deus, eles falaram o seguinte: Senhor, o Senhor quer que nós oremos, que caia fogo do céu e consuma esse povo? Jesus olhou e falou assim: vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar. Jesus não veio trazer morte. Ele falou assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o nome de Jesus, quando você for utilizar ele, utilize-o com aquilo que você sabe que está de acordo com a palavra de Deus. Alguém soltou uma asneira, declarou uma palavra profética, você entendeu, isso não tem base bíblica, você não diz nem um amém, deixa ele se virar com Deus pela besteira que ele falou. Mas quando nós formos fazer algo, seja no nome ou em nome, o que é em nome? É eu fazer. No nome é eu usar o poder do nome para algo. Tem que ter acordo bíblico, tem que ter base bíblica. Então você precisa conhecer os princípios da palavra de Deus. Então vamos estudar para aprender mais e mais os princípios, para a gente não errar usando o nome de Jesus, amém? Não use o nome de Jesus sem fé. Sabe,
Às vezes você não tem fé para orar por determinadas coisas. Por exemplo, chegou uma pessoa doente para você. Por exemplo, dor de cabeça. Nunca Deus te usou para curar uma dor de cabeça. E chega uma pessoa pedindo a sua oração. Você, na ânsia, de querer atender aquela pessoa, você ora. Mas lá dentro de você vai estar dizendo o seguinte: nossa, eu devia ter oferecido um Doril, em vez de eu ter orado por essa pessoa. Ela ia sair mais curada do que com a minha oração. Mas você foi lá e fez. Você colocou a mão na cabeça da pessoa e disse: em nome de Jesus, todo mal vai embora, toda dor saia, ser curado, cabeça. E aí, irmão? Parece que está doendo mais ainda. Você fala: vixe. Isso é uma forma que afronta Deus, porque você não está crendo no resultado. Jesus não disse que tudo que você orar com fé, crendo, você vai receber, vai acontecer? Então você precisa entender que o nome de Jesus, usado sem fé, é uma afronta para Ele. Se você não acredita, fala: irmão, vou ser bem sincero para você, eu ainda não tenho essa fé, mas estou orando a Deus e buscando em Deus para ter essa fé. Porque se você orar num nome sem fé, você usou o nome dele em vão. O nome de Jesus foi envergonhado, não teve utilidade. Por isso você tem que acreditar. Você entende? Tem que ter fé. Fé de você, você tem que acreditar. E se Deus não curar, isso não é problema seu. Aí é a pessoa com Deus, é o agir de Deus com a pessoa. Mas você tem que acreditar que naquele momento você é um instrumento. Porque também acontece da pessoa pedir a oração por você. É por isso que eu não ofereço, raramente eu ofereço oração. Não sei se vocês já repararam isso. Por quê? Porque a pessoa tem que ter fé, ela tem que pedir. Quando eu ofereço, a pessoa aceita por educação. Você entende? Ô irmão, você está com dor? Eu posso orar por você? Você já estava quase tirando o Doril ali, o Torcilax ali da bolsa, e você devolveu, falou: tudo bem, pastor, ora aí, vai que passa, ora, então, não saiu nada, tá tudo do mesmo jeito. Obrigado, pastor, eu sei que Deus vai curar. Você entende? Eu estava lá com a fé, estava debaixo da unção, mas você não acreditou. Mas o que eu quero dizer aqui não é isso. Eu quero dizer que você, quando for orar por alguém no nome de Jesus, você precisa ter fé. Alguém pediu uma porta: ô irmão, ora por mim, as coisas estão fechadas para mim. Você sentiu de orar pela pessoa? Ore com fé, acreditando que Deus vai agir em favor dessa pessoa. Não ore como se fosse uma oração qualquer, uma oração jogada ao vento. Isso é usar o nome do Senhor Jesus em vão. Não use o nome de Jesus como uma palavra mágica. Abracadabra, abra-te sésamo, ou seja, vou falar e vai aparecer. Não é assim que funciona com Deus. Funciona no tópico anterior, fé. O nome de Jesus não é uma palavra mágica. Não é uma palavra. Porque se você for estudar mágica, você sabe que mágica não existe. O que existe é uma ilusão. Tudo que os mágicos fazem é uma ilusão. Ou a carta tem duas dobras, ou ele colocou a moeda debaixo do punho, ou ele entrelaçou nos dedos, ou tem um fiozinho nele. Pesquisa depois no YouTube sobre aprendendo a fazer mágica. Você vai ver que os caras aprendem até o jeito da mão para aprender a esconder. Não existe mágica, o que existe é truque e ilusionismo. Quanto maior for a ilusão, maior é o mágico e mais ele ganha dinheiro. Por isso que o nome de Jesus não é uma palavra mágica. O nome de Jesus não é uma palavra assim: vou falar e vai acontecer. Só de eu dizer o nome vai acontecer. Não é assim que funciona. Tem que ter vontade de Deus. Por isso que quando você orar, tem que ser debaixo da vontade do Senhor. E por fim, não use como um costume de linguagem. Não tem quando você diz assim, Nossa Senhora, vou-te, eita. Não tem esses costumes de linguagem que a gente tem? Muitos de nós crentes têm o costume de linguagem com o nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos fazer o almoço? No nome de Jesus. Vamos limpar a casa? No nome de Jesus. Vamos sair para passear? No nome de Jesus. Como se isso fosse um nome qualquer.
como se fosse um oi, tudo bem? Irmãos, nós estamos falando do nome que é sobre todo nome. O nome que quando você fala, a Bíblia diz que o inferno crê e estremece diante desse nome. Então nós temos que tomar cuidado de tirar do nosso linguajar o nome de Jesus como um mero costume de linguagem. Qual que é a maneira correta para usar o nome de Jesus? Para anunciar a sua glória. Toda vez que você usar o nome de Jesus, no fundo tem que ter a glória dele, tem que ter a glória de Deus Pai. Se você fizer algo que chamar atenção para você ou para homens, Jesus não está nisso. Mas tudo que você fizer resultar em glória ao nome dele, pode anunciar esse nome. Você vai ver a grandeza e o poder dele sendo liberado. Para desfazer as obras do maligno. Sabe quando você encontra uma pessoa que está oprimida, está abatida? Você ora, o maligno, ele sai pela sua representatividade. Você vai ler textos que Paulo não usa o nome de Jesus. Eu sempre me perguntei, por que tem textos que Paulo não usa o nome de Jesus? Ele vira para um paralítico, por exemplo, a Bíblia diz que ele olhou um paralítico, vendo que ele tinha fé, ele diz assim, ei você, salte direito sobre os seus pés. O homem saltou e andou. Ele não usou o nome de Jesus. Por quê? Porque Paulo já entendia que ele carregava o nome com ele, que tudo que ele fizesse resultaria em glória para Jesus. Porque quando aquele homem chegasse em Paulo e falasse assim, como você fez isso? Eu fiz isso porque eu falo em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome de Paulo, de Apolo, de Pedro, mas é o nome que é sobre todo o nome. Quando você tiver essa consciência, você vai ver Deus fazer muita coisa através da sua vida. Para a cura física, cura emocional. Você entende que não se relaciona a você? O nome de Jesus sempre vai abençoar alguém, sempre vai tocar um próximo. Então você entende que a glória não é para você. A glória sempre é para Ele. Sempre. Então quando você encontrar alguém que está com algum problema físico ou com algum problema emocional, ore na autoridade do nome de Jesus, para que esse mal vá embora, que esse espírito angustiado vá embora, sabe? Nós vivemos uma batalha espiritual. Muitos de vocês agora estão numa batalha espiritual contra um espírito chamado espírito de sonolência. Tô brincando não, não estou dizendo sono do corpo normal não, porque muitos de vocês nesse horário estariam acesão em casa. Estou mentindo? Vocês estariam em casa acesão, fazendo e fritando e conversando e cantando piada e rindo e não sei o que. Agora é 8h30, mas chegou na igreja e está assim, Eu sinto que a palavra que eu estou falando é revelada. Mas por quê? Isso é um espírito maligno. É sério, não estou brincando. Estou falando seríssimo agora. Que fica lançando essas setas em vocês. Como você faz? Por isso que eu não acho ruim, na hora da minha pregação, os irmãos levantar para dar uma volta para lá. Pode fazer. Repreenda esse espírito. Fala, Satanás, você não vai roubar a palavra que Deus tem para mim hoje. Eu me levanto contra isso. Está repreendido esse negócio. Você entende por quê? Isso é um ataque do inferno para nos afastar das coisas de Deus. Aí ele te deu esse nome para você usar e você não usa. Isso você pode usar para repreender os ataques do inimigo na sua vida, para estabelecer o reino. Vou te contar uma coisa que vocês sabem, que eu já contei um testemunho, que teve um tempo que minha mãe e minha irmã, elas se afastaram de Deus. Isso é coisa de 20 anos atrás, e eu vim para o Senhor. E elas fizeram um altar lá, onde elas faziam as suas rezas tal, para algumas entidades. E quando eu cheguei lá, eu comecei a orar diante dessas imagens. E eu, movido pelo Espírito Santo de Deus, eu recebi uma ousadia que não era de mim, porque eu estava morrendo de medo naquela hora. Eu queria orar, eu queria ver a bênção de Deus. E Deus me encheu de ousadia, me jogou para dentro do quartinho e eu lancei algumas palavras para aquelas imagens. Eu falei bem assim, escuta aqui, Satanás, conta tu no dedo da palma da minha mão que o seu reino aqui acabou. Eu declaro isso como sacerdote do Deus Altíssimo. Está findado o seu reino em nome de Jesus. Virei as costas e saí.
Uma semana depois o quartinho pegou fogo. Se você for lá até hoje, tem as chamas. As chamas estão lá até hoje, as paredes chapiscadas. Por quê? Porque eu estabeleci um reino. Havia um reino das trevas tomando conta, querendo pegar minha mãe, querendo pegar minha irmã, querendo pegar meu pai, querendo pegar minha outra irmã. Mas eu entrei no nome de Jesus e falei, aqui não. E aí ele teve que ir embora. E o que aconteceu? Olha ali, ó. Olha ali. Você entende? No nome de Jesus, você pode mudar uma realidade na sua família, no seu trabalho, na sua rua. Você entende isso? Irmãos, acho que você não entende o nome que você carrega. As pessoas olham para você e vê o próprio Deus. Olha alguns textos. Em seu nome os gentios esperarão. Assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dará à luz um filho, e chamarás no nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E naquele dia me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Isso é só algumas coisas do nome. A pergunta que eu faço é: será que nós vamos continuar usando o nome de qualquer jeito para estabelecer a nossa vontade, nossas crendices, ou vamos começar a usar o nome para a glória? Deus quer ser glorificado através da sua vida. Por isso Ele confiou o Espírito e o nome. Ele confiou o Espírito e o nome a você. Vocês podem orar e abençoar pessoas. Vocês são sacerdotes do Deus Altíssimo, porque o Espírito está sobre vocês, o nome está sobre vocês. Mas lembre-se, não use ele em vão. Use conforme os princípios da palavra de Deus. Use com fé. Não use como uma palavra mágica que vai resolver o trem da noite assim, porque isso é ilusão. Não existe, não foi assim que Deus fez as coisas. Por isso que alguns milagres, a maioria das curas, elas são por etapas. Às vezes você recebe uma oração aqui, você sente um alívio, mas a sua cura vai acontecer daqui 2 dias, daqui 3 dias. Os milagres, o extraordinário, não é qualquer um que Deus chama para realizar aquilo que é aqui, ó, na hora, agora, saiu agora o problema. Mas você tem o Espírito e o nome. Vamos orar? Vamos clamar? Pastora Francisca, vamos repreender esse espírito de sonolência, esse ataque de Satanás trazendo sono aos filhos de Deus.